Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de um personagem que eu gosto bastante, já falei dele no Gong, mas aqui em carreira solo. Vou falar aqui do grande David Allen, o fundador e líder do Gong, também um dos fundadores do Soft Machine, depois enveredou aí por carreira solo, teve a University of Errors também. E fala aqui do álbum de estreia dele, com carreira como artista solo. Então, fazer uma contextualização aqui. O David Allen chegou aí no meados da década de 60 na Inglaterra, vindo da Austrália. Ele é australiano. Fez parte da primeira formação do Soft Machine, mas com a banda ele só lançou o único single da banda, lá em fevereiro de 67. Uma curiosidade, esse single foi lançado exatamente no mesmo dia que o Strawberry Fields Forever e Penny Lane dos Beatles, dia 17 de fevereiro de 1967. Porém, em abril de 67, quando eles foram fazer uma viagem, uma turnê fora da Inglaterra, ele foi barrado na imigração quando tentou regressar. Daí ele se estabeleceu na França, formou o Gong depois disso, mas antes do Gong, ele formou tipo um embrião do Gong, que depois foi chamado de Banana Moon, a banda. Essas gravações aí, que variam de 67 até 69, foram reunidas aí num CD em 1993 chamado Je ne fume pas de banana. Tem algumas músicas aí que ele depois apresentaria junto com o Gong, mas o alvo aqui do vídeo de hoje não é esse Je ne fume pas de banana, mas sim o álbum de estreia para valer. Na verdade, o segundo álbum dele. Na verdade, não é bem álbum de estreia, porque o álbum de estreia é o que veio antes dele, que é o Magic Brother. Às vezes é tido como um álbum solo do David Allen, às vezes um duo dele com a então esposa dele, a Gilly Smith. Às vezes é tratado como o próprio álbum de estreia do Gong. É meio nebuloso. Mas eu vou falar aqui do álbum lançado em 1971, que é o Banana Moon. Esse aqui. Temos aqui então. Então o que a gente tem aqui? Tem aqui, não tem letras, mas tem um texto aqui. E aqui o David Allen fumando uma banana aqui, não sei se dá para perceber. E aqui temos, acho que é o Gary Wright, o Robert White aqui e o Ark Leggett, que também tocaram no disco. Então esse álbum aqui foi lançado por razões contratuais, porque o David Allen conseguiu um contrato com o selo Big, um selo francês, e no qual ele se comprometeu a fazer 3 álbuns solos. O Magic Brothers teria sido o primeiro, apesar de muitos não considerarem um álbum solo dele hoje em dia, mas na época a gravadora aceitou. E depois o segundo desse pacote de 3 foi o Banana Moon, em 71. Em 71 o Gong já existia. O Gong lançou um álbum em 71, em outubro de 71. O primeiro álbum propriamente dito do Gong, que é o inesquecível Camembert Electric. E ainda em 71 foi gravado o que viria a ser o segundo álbum do Gong, mas foi lançado só no ano seguinte, que é o Continental Circus. E ainda em 71, em maio de 71, o Gong serviu como banda de apoio para um artista francês chamado com o pseudônimo Dachiel Redaya, e foi lançado o álbum Obsolete, que a banda serve, como falei, de apoio para esse artista francês, e é muito bom também. Eu gosto muito desse Obsolete. Qualquer hora eu falo dele aqui oportunamente no canal. Mas voltando aqui ao Banana Moon, então, o que tem aqui? Apesar de já estar montado o Gong, o som é bem diferente do som do Gong. E temos aqui o então baixista do Gong, o Christian Trich, participando desse álbum também. Aqui é um álbum que tem uma patota toda participando. Não são apenas esses 4 que aparecem aqui, que é o David Allen, o Robert White, que é baterista e também vocalista, e aqui tocou guitarra também,
o tecladista Gary Wright, o baixista Arkie Leggett, temos aqui outros nomes aqui também, o violinista Jerry Fields, o Arkie Leggett está aqui, o David Allen está aqui, temos aqui dois backing vocalists também, a Maggie Bell e o Barry St. John, mas temos o Christian Trich participando aqui e compondo também. Então temos 8 canções aqui nesse álbum. Começa com uma composição do Christian Trich, que é Time of Your Life, que é uma música de rock bem convencional, é a música mais convencional que tem aqui, mas é bem enérgica, eu gosto dela. Depois temos uma preciosidade, que é a melhor versão de Memories, cantada aqui pelo Robert Wyatt. A música foi composta pelo Hugh Hopper, que foi primeiro road, depois baixista do Soft Machine, ele entrou no lugar do Kevin Ayers. E essa canção que eu já cheguei a falar num vídeo sobre o Material, que uma jovem de 19 anos, naquela época desconhecida ainda, chamada Whitney Houston, fez uma versão dessa música, no álbum One Down do Material. Mas a versão do Robert Wyatt, para mim, é infinitamente superior. Ele dá o tom melancólico que a música pede, e o resultado final é arrebatador. Depois temos outra composição do Christian Trich. Para mim, o Christian Trich é um dos meus baixistas preferidos, apesar dele ter tocado pouco. Ele aparece aqui, ele aparece no Camembert Electric, no Continental Circus e no Obsolete como baixista. Ele participaria do primeiro álbum da trilogia, Radio Gnome, mas como guitarrista, não como baixista. Então temos aqui a terceira faixa, como eu falei, uma composição do Christian Trich, All I Want Is Out of Here. Aqui é uma música bem mais nervosa, uma música até de um jeito deliciosamente irritante, eu diria. O David Allen mais rosna do que canta aqui e com uma guitarra também insistente marcando o passo aqui. Que eu gosto muito do trabalho de guitarra dessa música aqui, é uma das minhas preferidas, talvez a minha preferida desse álbum aqui. Depois temos uma brincadeira que é quase que um cabaré com a música Fred the Fish, a primeira música composta pelo David Allen no disco. Ele tinha falado sobre Fred the Fish, A Fable of a Fred Fish, na verdade, no Magic Brother, mas aqui ele dá uma ornamentada aqui, uma incrementada na narrativa desse personagem peculiar aqui, Fred o Peixe, seria Fred the Fish, mas num estilo quase Bonzo Dog Band em ácido. Depois temos aqui uma tentativa, para mim acho que é a música menos interessante do disco, mas ainda assim é boa, que é White Neck Blues, não blues, blues, que é o David Allen tentando fazer soul music. O resultado ficou meio controverso, porque ele nem de longe tem a voz adequada para cantar soul, mas é curioso. Depois temos a música Stone Innocent Frankenstein, que é uma homenagem ao Wes Brunson, que era então empresário do David Allen, que é uma música mais psicodélica, mais psicodélico não tão viajante assim, mas tem uma psicodelia roqueira aqui. Aí sim, depois vem o grande caos, que são os mais de 12 minutos de And His Adventures in the Land of Flip, que o título é meio que uma continuação da música anterior, que é Stone Innocent Frankenstein, seria o Frankenstein inocente chapado, e o título da seguinte seria E Suas Aventuras no Mundo do Avesso, seria mais ou menos isso em tradução livre. Aqui, nessa canção aqui, é um caos psicodélico absoluto. Aqui acho que eles deviam estar muito maluco de todas as substâncias listas e listas que existiam. E aqui tem muito daquelas jam sessions do Soft Machine. Eu imagino aqui que essa canção em especial provavelmente seria como o Soft Machine soaria se o David Allen tivesse continuado no grupo. Muito provavelmente ele não seria tão jazzístico como ele acabou se tornando e mergulharia ainda mais fundo na psicodelia e no caos psicodélico, a exemplo dessa canção aqui, que é uma colagem bastante barulhenta e bastante caótica, mas que tem um certo foco mesmo assim, mesmo sendo tão caótica, ela mantém um certo foco. E por fim, a esquisitice suprema de I'm a Ball.
Aqui já também é uma psicodelia meio estilo Syd Barrett, já também bem maluca também, meio bem nonsense. O David Allen gostava muito de coisas nonsense. E I'm a Ball aqui, seria a tradução em tradução livre, seria Eu Sou uma Tigela. Também reflete bem esse espírito nonsense anárquico que sempre caracterizou o David Allen. Depois disso, daí o Gong lançaria o Camembert Electric, meses depois disso aqui, ainda pelo selo Big, só que a intenção de David Allen se julgava livre do contrato com a Big, por ter lançado o Camembert Electric, que seria o terceiro álbum solo, mas a gravadora não aceitou. Falou que era uma outra banda, não era um disco solo dele, mas ainda assim eles meio que rescindiram o contrato. O Gong assinou com o Continental Circus, que saiu pela Philips. É um álbum meio fora da curva do Gong, na verdade, é uma trilha sonora do documentário. E o primeiro álbum da trilogia, Radio Gnome Invisible, já saiu pelo selo Virgin, lá na Inglaterra. Apesar da banda continuar morando ali na França, sendo sediada na França, assinaram com um selo britânico, o famoso selo Virgin, no qual foi lançada aí toda a trilogia até o David Allen sair do Gong em 1975. Daí ele consegue algumas bandas de apoio, como eu falei, a Euterpe, lá na Espanha, com músicos espanhóis. Ele lançou Good Morning lá em 76, um álbum bem mais tranquilo, mais na pegada folk. E o Gong também se dividiria em outras vertentes também, Mother Gong. O David Allen partiria aí com a University of Errors. E eu falei do Material. O Material surgiu a partir do New York Gong. Foi uma banda que o David Allen formou quando ele estava morando brevemente em Nova York. A partir das cinzas do New York Gong surgiu o Material. Então, David Allen sempre foi muito ativo. Eu tive o prazer de assistir a um show dele em 2015, lá no Sesc, se não me engano. E em 2015, não, 2005. 2015 ele faleceu, infelizmente. 2005. 2005 ele tocou com a University of Errors. Foi em novembro de 2005. Infelizmente perdemos esse visionário no ano 2015, como eu falei, de câncer. E o Gong até continua até hoje. Até uma das versões do Gong a gente tem até o Fábio Golfetti do Violeta de Outono tocando aí, né, uma dessas versões aí do Gong. Temos várias bandas Gong espalhadas por aí. Mas o criador de tudo isso, sempre é bom lembrar, foi o maluco David Allen. E aqui, o segundo álbum solo dele. Eu adoro o Magic Brother, mas nem considero como um disco do David Allen. Para mim, David Allen, primeiro álbum solo, na verdade, na minha opinião, é esse aqui. Na opinião dele, talvez não, mas na minha é. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.